irmãos, Romanos, capítulo 5. E sobre esse texto, nós vamos refletir nessa noite. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler apenas 2 versículos, os versos 5 e 6. Romanos 5, versos 5 e 6. Irmãos, uma das doutrinas mais importantes da fé cristã, se não a mais importante de todas elas, é a doutrina da Trindade. Sempre que nós citamos a doutrina da Trindade, a primeira coisa que costuma vir às nossas mentes é a lembrança de um assunto muito complicado, de um tema muito difícil, uma doutrina cercada de conceitos complexos, explicadas através de um vocabulário muito técnico, enfim. Sempre quando a gente pensa na doutrina da Trindade, a gente lembra do nosso professor de escola dominical, se contorcendo de todas as formas possíveis para tentar explicar esse que de fato é um dos assuntos, ao mesmo tempo mais importantes, mas também um dos mais difíceis das Escrituras. Para muitos de nós, a doutrina da Trindade parece excessivamente especulativa, parece árida, fria, sem encanto, sem sal, sem beleza. Mas o texto, irmãos, que nós leremos essa noite, nos apresenta uma perspectiva totalmente diferente dessa. O texto que nós iremos ler nos apresenta o Deus verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não envolvidos no emaranhado aí de conceitos teológicos e filosóficos, mas Paulo nos apresenta o ser de Deus, o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, através de uma das suas mais belas faces, que é a face do amor redentor, o amor de Deus que salva o pecador. Nosso texto, Romanos capítulo 5, versos 5 e 6, diz o seguinte: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, sendo nós ainda fracos, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós temos diante de nós abertas as Tuas Escrituras e pedimos que, apesar das nossas limitações, falhas e pecados, que fale o Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos por Cristo, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Irmãos, a doutrina da Santíssima Trindade, como já foi dito, é um dos temas mais difíceis da teologia cristã. A definição precisa desse dogma, dessa doutrina, consumiu a maior parte das energias e das mentes dos homens mais santos e sábios da história da Igreja durante aproximadamente 500 anos. Desde a morte dos apóstolos até o Concílio de Calcedônia, no ano 450, o tema principal que rondou as discussões teológicas foi a definição precisa da doutrina da Trindade. E nós hoje, 1.500 anos depois, temos muita dificuldade de compreender por que aqueles homens se envolveram tanto nesse assunto. Por que eles gastaram tanto tempo, tanta energia, por que tantas discussões, tantas viagens, tantos livros, e em algumas dessas reuniões até violência física houve, mas por que esse esforço dos primeiros cristãos por definir com precisão essa doutrina? Porque, de fato, irmãos, a doutrina da Trindade é uma doutrina fundamental da teologia cristã. E nós dizemos que ela é fundamental porque ela está no fundamento, na base. Se nós não sabemos quem Deus é, e se nós não podemos definir a sua natureza com alguma precisão, nós também não sabemos a quem adoramos, a quem cultuamos. Não sabemos a quem devemos prestar obediência, não sabemos a quem nós devemos obedecer. Portanto, a definição do ser de Deus, a compreensão humana do Deus que se revela nas Escrituras é fundamental para qualquer pessoa que se diga cristã, que tenha interesse em servir ao Deus verdadeiro. De forma bastante resumida, nós podemos dizer que a doutrina da Trindade ensina que há apenas um único Deus. E que esse Deus existe na forma de 3 pessoas distintas, independentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não dizemos, irmãos, que esse Deus ele seja 3 deuses. Nós não dizemos que esse Deus ele se divide em 3. Nós não dizemos que esse Deus se apresenta de 3 formas diferentes, mas nós dizemos que esse Deus único, indivisível, eterno, ele existe na forma de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, eu não quero nem posso negar a realidade. A doutrina da Trindade é extremamente difícil, se não impossível de compreender. E é justamente aí, irmãos, que muitas pessoas tropeçam e caem.
Porque a mente humana, afetada pelo pecado, ela é incapaz de aprender na sua plenitude, na sua totalidade, a revelação do próprio Deus. Inclusive, esse é um dos argumentos que atestam a existência do próprio Deus. Um Deus que pudesse ser perfeitamente explicado pelo ser humano poderia perfeitamente ser uma invenção desse próprio homem. Mas o fato de nós sermos pelo fato de nós sermos impossibilitados de compreender plenamente Deus e, portanto, de explicá-lo, isso atesta, irmãos, que esse Deus ele não só existe, mas como ele transcende a todos nós. Ele transcende a nossa capacidade de aprendê-lo e, portanto, de explicá-lo. E é justamente aí, como eu disse, que muitas pessoas tropeçam. Por não compreenderem a doutrina da Trindade, por não poderem explicá-la, muitas pessoas simplesmente abandonam a doutrina trinitária e negam. E com a negação da doutrina da Trindade, essas pessoas incorrem, portanto, na condenação eterna. Cabem aqui as palavras de um dos homens que dedicou a sua vida para explicar esse conceito, chamado Agostinho. Mais conhecido como Santo Agostinho, ele disse o seguinte: não queiras entender para crer, mas crê para entender. Crede e entenderás. Eu vou ler mais uma vez. Não queiras entender para crer, mas crê para entender. Crede e entenderás. Irmãos, em matéria de fé, a recepção e a aceitação daquilo que Deus revela tem a primazia sobre a nossa capacidade de compreender. Mais importante do que compreender a revelação de Deus é recebê-la e responder a ela com fé. Nas palavras de Agostinho, mais uma vez, não queira entender para crer, mas creia, crede e entenderás. Este conceito, irmãos, trazido por Agostinho, está implícito nas palavras do profeta Isaías. Por favor, abra aí sua Bíblia, Isaías, capítulo 43, verso 10. Isaías 43, verso 10. Esse texto traz alguma luz sobre essa relação entre crer e entender, ou entre entender e crer. Isaías 43, 10. Veja o que diz o Senhor através do profeta. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Percebam aqui, irmãos, os três verbos que Isaías utiliza: saber, crer e entender. E percebam também a ordem em que eles ocorrem. Em primeiro lugar, nós devemos saber. Em segundo lugar, nós devemos crer. E então, e somente então, nós somos convidados, somos chamados por Deus a entender. Saber, crer e entender. Essa mesma regra, irmãos, esse trinômio saber, crer e entender, pode ser aplicado justamente ao nosso estudo da doutrina da Trindade. Nós somos chamados, em primeiro lugar, a saber. A saber que as Escrituras revelam em toda a sua amplitude, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, esse Deus, que existe na forma de três pessoas. E nós sabemos disso, nós tomamos conhecimento pela revelação de Deus. E a primeira resposta diante dessa revelação não deve ser entender, mas deve ser, em primeiro lugar, crer. Lembre que nós estamos tratando aqui de uma matéria de fé. Nós recebemos a revelação da parte de Deus e assim tomamos conhecimento, portanto sabemos. Nós respondemos a essa afirmação com fé, portanto cremos. E então, somente então, nós somos capacitados a compreender, saber, crer, entender. Irmãos, voltando a Romanos, capítulo 5, nós temos aqui, nesses dois versículos que nós lemos, um vislumbre, um flash, um rápido lampejo dessa doutrina fascinante que é a doutrina da Trindade. Uma leitura feita com muita rapidez ou uma leitura feita com pouca atenção poderia deixar passar por desapercebido a menção que o apóstolo faz a cada uma das três pessoas da Trindade. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, subentendido o Pai, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, o Filho, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Podemos então, irmãos, portanto, observar a citação que o apóstolo faz das três pessoas da Trindade. E o mais interessante, e o que nos chama mais a atenção e o que nos cativa nesse texto é que Paulo, ele não cita as três pessoas da Trindade como conceitos abstratos. Ele não cita aqui a doutrina da Trindade como elaborações filosóficas, teológicas, coisas que são difíceis até mesmo de imaginar, mas Paulo, aqui, ele apresenta esse Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas naquilo que ele faz, na sua obra em prol do pecador.
E assim, Paulo, ao invés de nos afastar da doutrina da Trindade como um assunto meramente acadêmico, coisa que os teólogos fazem nas suas escrivaninhas, ao invés de nos afastar da doutrina da Trindade como algo de pouca relevância ou pouca utilidade, Paulo nos convida a nos aproximarmos desse Deus, a enxergarmos esse Deus em sua face de amor. Em primeiro lugar, percebam aqui que Paulo cita a pessoa do Pai. Ele inicia o verso 5 dizendo, ora, a esperança não confunde. Em outras palavras, o apóstolo São Paulo está aqui nos dizendo que a esperança em Deus não falha, que o cristão que espera em Deus, ele não é frustrado, ele não se decepciona. É como se Paulo dissesse, olha, você que deposita em Deus a sua esperança, as suas expectativas, você que confia a Deus a sua vida, você não vai perder tempo, porque a esperança não confunde, a esperança não falha. Mas, irmãos, baseado em quê? Paulo faz uma afirmação tão veemente quanto essa. Baseado em quê Paulo pode chegar até nós e dizer a cada um de nós, nas nossas lutas, nas nossas aflições, nos nossos receios, nas nossas dificuldades, baseado em quê? Paulo pode chegar para mim e para você e dizer, olha, espera em Deus. Esperar em Deus não é em vão. As expectativas depositadas no Senhor não falham. Por quê? Paulo pode dizer isso. E a explicação para isso reside num Deus Pai que ama. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. O fundamento da certeza que Paulo tinha de que não era em vão esperar em Deus era o amor do Pai. E aqui Paulo nos apresenta a primeira pessoa da Trindade, que é o Deus Pai. E é dito aqui, irmãos, sobre Deus Pai, que ele ama, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Um outro apóstolo, João, em 1 João capítulo 4, 8, ele afirma que Deus é amor. Deus é amor. Ao dizer isso, irmãos, o apóstolo não está simplesmente dizendo que Deus tem a capacidade de amar. Entendam, ao dizer que Deus é amor, João não está dizendo que Deus ele é capaz de amar, ou que ele pode amar, ou que às vezes ele ama, mas quando ele diz que Deus é amor, o apóstolo nos diz que o amor faz parte da natureza de Deus. Deus ele é amor. Isso significa, então, irmãos, que Deus, ele ama porque faz parte da essência do próprio Deus, o ato de amar. Mas percebam aqui ainda, voltando ao verso 5, que Paulo não apenas diz que o Pai ama de forma genérica, de forma indefinida, mas Paulo diz que Deus, o Pai, nos ama, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Percebam aqui, irmãos, que é um amor direcionado, é um amor dirigido, é um amor que tem um objeto a ser amado. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Deus, irmãos, ele ama a humanidade caída e ama de forma especial e de forma eletiva e salvadora a sua igreja, a cada um de nós. E esse amor é dirigido justamente a nós, enquanto coletividade, enquanto povo de Deus, espalhado nos 4 cantos do mundo, mas esse amor é também dirigido a nós individualmente, como indivíduos. Não é que Deus ama um grupo de forma indefinida, embora ele faça isso de fato, mas ele ama de forma específica cada um de nós. Ele ama você com seus defeitos, com seus pecados, a mim com os meus. Todos nós, irmãos, somos alvos desse amor da parte de Deus, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. O Pai, irmãos, ele nos ama porque ele nos gerou. E isso está implícito no conceito de Pai. Pai é aquele que gera, é aquele que dá a vida. E nesse sentido, irmãos, Deus, ele nos ama porque nos gerou. Nós somos suas criaturas, formados à sua imagem e semelhança. E, portanto, Deus nos ama como Pai, como nós amamos aos nossos filhos. Mas, irmãos, o amor de Deus, ele transcende esse amor vinculado à paternidade. Deus nos ama não apenas porque nos gerou, mas ele ama também porque ele nos redimiu, porque ele nos salvou. E aqui a figura nos chama a atenção e nos leva à parábola do filho pródigo, contada pelo Senhor Jesus Cristo. Assim como aquele pai não simplesmente amava o seu filho pelo fato de ser seu filho, mas o amou e o demonstrou ainda mais esse amor em recebê-lo de volta, apesar de tudo que ele havia feito. Apesar de todo o seu pecado, apesar de ter dissipado a herança que ele havia recebido à custa do trabalho do pai. Mas aquele homem amava aquele jovem, não simplesmente por ter lhe dado a vida, mas por ter regenerado, por assim dizer, por tê-lo aceitado de volta apesar de tudo. E assim, irmãos, Deus nos ama porque nos gerou, mas ele nos ama porque nos redimiu. O Pai nos ama não simplesmente porque nos criou, mas também porque ele nos recriou.
porque Ele nos fez nascer de novo, porque Ele nos deu uma novidade de vida. Por isso, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus, Pai, é derramado em nosso coração. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos apresenta aqui a pessoa do Espírito Santo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Duas coisas, irmãos, em relação a esse texto. Em primeiro lugar, percebam que o amor do Pai chega a nós através da ação do Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É o Espírito, irmãos, que atesta em nosso coração que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo em nós que nos faz clamar a Deus como se Ele de fato fosse, como é, o nosso Pai. É interessante que sem o agir do Espírito Santo em nós, o amor do Pai permaneceria apenas como um conceito vago, como algo distante, como algo simplesmente escrito em folhas de papel, num livro muito antigo. Mas o Espírito Santo, irmãos, trabalha em nós, de tal forma que nós nos apropriamos desse amor de Deus. Nós sentimos no nosso coração que de fato somos amados pelo Pai. Não apenas porque as Escrituras dizem, mas porque o Espírito Santo faz esse trabalho interior, interno, de convencimento. Em segundo lugar, percebam a palavra aqui que Paulo utiliza, porque ele não diz simplesmente que o amor de Deus é comunicado pelo Espírito, ou é informado pelo Espírito, ou que o amor do Pai ele é incutido na nossa mente pelo Espírito Santo, mas ele diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração. A palavra derramar aqui tem o sentido de despejar, jorrar, fluir com abundância. Esse é o sentido do verbo grego usado para derramar. Isso significa, irmãos, que o ministério do Espírito Santo em nós implica nesse trabalho de persuasão, de convencimento, de afirmação no interior do coração do crente de que Deus, o Pai, o ama. E não apenas o ama em determinadas condições, não apenas o ama em determinados momentos, mas esse amor ele é derramado, é jorrado, fluído com abundância. Esse, irmãos, é um dos atestados da existência de Deus que não podem ser explicados às pessoas. É aquilo que o Espírito Santo faz por nós e em nós. Há vários argumentos baseados na razão que são utilizados para convencer as pessoas da existência de Deus. Mas o argumento mais forte de todos é justamente aquele que não pode ser explicado. É aquilo que você sente no seu coração. Isso me lembra a história do cego que Jesus Cristo curou certa vez. E aquele homem era notoriamente um cego, todos o conheciam como alguém que não enxergava. E aquele homem foi curado por Jesus. Aquele homem, então, ele é levado pelos escribas, pelos fariseus, e vai depor ali o que aconteceu. E depois que os escribas e fariseus atestaram que, de fato, aquele homem enxergava, não podia ser negado aquilo, eles disseram, olha, fica sabendo que a pessoa que te curou tem demônio. E o que é que aquele homem diz? Olha, se ele tem demônio, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Há vários argumentos para a existência de Deus, vários. Mas uma coisa é certa, aquilo que o Espírito Santo opera em nossos corações. Talvez você não conheça os argumentos, talvez você não conheça os livros, mas uma coisa é certa, aquilo que Deus fez no seu coração. E isso ninguém pode negar. Ainda que você não possa explicar, mas isso não pode ser tirado de você, porque o Espírito Santo derrama em nossos corações o amor de Deus. Sem o agir do Espírito Santo, repito, o amor do Pai permaneceria como algo alheio a nós, distante, afastado, remoto. Mas o Espírito Santo, irmãos, não apenas nos convence que Deus existe, mas ele nos convence que Deus é nosso Pai, e como nosso Pai, ele nos ama. Quantas pessoas, irmãos, neste exato momento, vivem num estado de total desilusão, de total falta de expectativas em relação ao futuro? Quantas pessoas não apenas existem, vegetam enquanto andam, enquanto trabalham, enquanto comem, enquanto se relacionam? Quantas pessoas que não nutrem qualquer expectativa em relação ao dia de amanhã, ou ao próximo ano, ou daqui a 10 anos? Quantas pessoas vivem nesse estado de total desamparo existencial? E quantas vezes, irmãos, até mesmo nós, cristãos, passamos por momentos de frieza, de apatia, de desânimo, de indolência, de preguiça espiritual? O que nós precisamos, irmãos, é buscar o auxílio desse Espírito Santo. Esse Espírito que comunica aos nossos corações o amor de Deus. E precisamos pedir que Ele venha, preencha o nosso coração, aqueça o nosso espírito, para que nós possamos ter a plena certeza e convicção do amor do Pai. Em terceiro e último lugar,
o texto do apóstolo Paulo nos apresenta o Filho. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Percebam, irmãos, que Jesus é apresentado aqui pelo apóstolo Paulo como o porquê, como a grande justificativa, como a grande explicação daquilo que ele vinha dizendo antes. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque Cristo, o Senhor Jesus é apresentado como o porquê, como a razão, como a causa de fato de tudo aquilo que ele havia dito antes, acerca do amor do Pai, acerca do agir do Espírito. O Pai nos ama, o Espírito comunica esse amor, mas isso só acontece porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. De fato, irmãos, quando nós lemos as Escrituras como um todo, nós notamos que a salvação do homem é uma obra do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E, de fato, cada uma das pessoas da Trindade, a cada uma delas é atribuída uma determinada atividade específica. Por exemplo, o Pai ele é relatado muitas vezes como aquele que envia o Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Pai é aquele que envia o Filho. O Espírito Santo é apresentado como aquele que comunica, que aplica ao homem a salvação. Lídia, certa vez, estava ouvindo a palavra de Deus, até que o Espírito Santo fez ela compreender, desobstruiu a sua mente. O Espírito Santo é aquele que aplica aos nossos corações a salvação. Mas, irmãos, isso só é possível porque a salvação foi realizada por alguém. O Pai ama, o Espírito comunica esse amor, mas esse amor, irmãos, precisava se tornar uma realidade, tanto no tempo quanto na história. E Jesus Cristo foi aquele que tornou o amor de Deus algo além de uma simples disposição, algo além de uma simples boa intenção, mas Cristo encarnou literalmente o amor de Deus. Foi porque Cristo realizou com as suas próprias mãos e pés e coração a obra da salvação que o Pai, que sempre nos amou, pôde enviar o seu Espírito para aplicar esse amor a cada um de nós. Como Jesus tornou esse amor uma realidade no tempo e na história? Como ele fez isso? Jesus tornou o amor do Pai uma realidade no tempo e na história através da sua encarnação, quando ele se fez homem, quando ele assume a nossa natureza, quando ele renuncia temporariamente o estado de graça à destra de Deus, assume a forma humana e desce até esse mundo. E assim Jesus encarna no tempo e na história o amor de Deus. Ele fez isso através da sua vida, através dos 33 anos e meio em que ele peregrinou por esse mundo. Ele demonstrou na sua própria vida, nas suas palavras, nos seus relacionamentos, nas suas ações, nas suas reações, ele demonstrou o amor do Pai. Jesus, irmãos, ele encarna no tempo e na história o amor do Pai em sua paixão e morte. Ele mesmo disse que ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida em favor dos seus irmãos. Ninguém tem maior amor que este. A demonstração máxima do amor de Cristo em oferecer a si mesmo na cruz para a nossa salvação. Ele fez isso na sua ressurreição, vencendo a morte. Ele fez isso subindo ao céu, sendo entronizado à destra de Deus e enviando o seu Espírito, como nós vimos na semana passada, enviando o seu Espírito para que ele pudesse, então, comunicar aos nossos corações o amor de Deus. Eu concluo, irmãos, chamando a sua atenção para o que nós temos ali em João, capítulo 17, um texto tão bem conhecido, a oração sacerdotal do Senhor, a oração que ele fez antes de ser traído e morto. João, capítulo 17, verso 3. Nós vemos aqui Deus falando com Deus. Nós vemos Jesus Cristo orando ao Pai, e ali ele diz o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro, irmãos, não é Alá dos muçulmanos, não é o Deus do judaísmo, não é o Tupã dos indígenas, não é o cara lá de cima da Xuxa, não. Nenhum desses é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é aquele que é revelado nas Escrituras Sagradas. O Deus que, embora único, subsiste na forma de um pai que ama, de um filho que encarna e executa essa obra de amor, e do Espírito Santo que aplica a nós esse amor do Pai e do Filho.
Compreender, irmãos, a doutrina da Trindade nos ajuda, dentre outras coisas, a sermos gratos a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Quando nós compreendemos de fato esse amor eterno na pessoa do Pai, encarnado e manifesto na história através do Filho e aplicado a nós através do Espírito Santo, nós podemos compreender na sua plenitude que Deus de fato é amor. E o que Ele fez por cada um de nós, sem qualquer merecimento, sem qualquer constrangimento, sem qualquer obrigação da parte de Deus, mas Ele nos amou e levou esse amor até as últimas consequências. Como cristãos, irmãos, conhecedores do mistério da Trindade, nós somos chamados a amar esse Deus, a buscar um desenvolvimento cada vez mais dinâmico, cada vez mais vivo com esse Deus que é Pai, com um Deus que é Filho, que se encarnou, que assume a nossa natureza e nos chama de amigos, e com esse Deus que é Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Por fim, compreender, irmãos, a doutrina da Trindade nos ajuda a andar como cristãos nesse mundo. Assim como o Pai ama, nós somos chamados também a amar. Jesus Cristo disse que há 2 grandes mandamentos. O primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo deles, amar ao próximo como a si mesmo. Nós somos chamados, então, irmãos, a refletir em nós, criaturas, a imagem do Pai Criador. E o Pai Criador é um Deus que ama. E como tal, nós somos chamados a amar. Mas esse amor, irmãos, que nós devemos demonstrar às pessoas, precisa ser de fato demonstrado. E assim como o Espírito Santo aplica aos nossos corações e assim nos comunica o amor do Pai, nós somos chamados a comunicar esse amor às pessoas que estão ao nosso lugar, ao nosso redor. O amor, irmãos, até que seja manifesto em atitudes, em ações, ele permanece apenas como um conceito vago, etéreo, abstrato. Amor. O amor está por aí, voando. Não. O amor ele precisa ser manifesto. Precisa ser manifesto no perdão que é concedido, precisa ser manifesto na esmola que é dada, precisa ser manifesto no conselho que a pessoa precisa ouvir, precisa ser manifesto nas atitudes de gentileza, de cordialidade, de paciência. E assim como o Espírito Santo comunica a nós esse amor, nós precisamos comunicar o amor de Deus às pessoas. Em último lugar, o amor, em último caso, o amor sempre vai envolver algum tipo de sacrifício. Amar significa renunciar, em alguma medida, em favor de alguém, em favor de outra pessoa. E nós não temos, irmãos, maior nem melhor modelo de renúncia, de abrir mão de algo do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele renunciou tudo para nos dar todas as coisas. E nós temos a sua imagem, o dever de, como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, regeneradas pelo agir do Espírito, imprimir nas pessoas o amor do Pai, oferecendo as nossas vidas como esse sacrifício a Deus, abrindo mão muitas vezes, abrindo mão das nossas razões, abrindo mão do nosso tempo, abrindo mão do nosso dinheiro, abrindo mão de tudo. Somos chamados a servir as pessoas, a amá-las como Deus os amou, comunicando a essas pessoas o amor através das nossas atitudes e fazendo isso através de uma renúncia diária, porque aquele que quer me seguir, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oremos. Senhor nosso Deus, bendito Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos revela quem tu és, porque de outra maneira nós jamais poderíamos ter conhecimento do Deus verdadeiro. Te louvamos porque a tua palavra nos ensina a existência de um único Deus, mas um Deus que existe na forma de 3 pessoas, o Pai que nos ama, o Espírito que nos comunica ao coração esse amor e o Filho que executou este amor no tempo e no espaço, tornando uma realidade o desejo eterno de um Deus eterno de amar criaturas falhas, criaturas limitadas e pecadoras como nós. Por isso nós louvamos o teu nome e pedimos o agir do teu Espírito em nós para discernirmos a tua palavra e para que nós possamos replicar no nosso dia a dia o amor que nós recebemos do Senhor. Perdoa os nossos pecados e sustenta as nossas vidas na tua poderosa mão. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.